Meu caro Thiago Jordão, vamos ao mano a mano, Jordão? Vamos tirar essa dúvida? 2019 ou 2025? Qual time é o melhor? Não estamos falando do elenco, porque vamos analisar, a princípio, somente os 11 jogadores, pegando como base, né? O Santos atual, claro, já com o Mike na lateral direita e com o Zé Rafael ali de primeiro volante, podemos colocar assim. E o Santos de 2019, você utilizou como referência o time que venceu o Flamengo por 4-0 na Vila Belmiro nas últimas rodadas, é isso, Jordão? Exato, Marcão. Usamos aquele time como base que entrou para jogar contra o Flamengo num 4-3-3, propriamente sem o meio atacante, então teremos um duelo também aí entre Neymar e Carlos Sanches. Vamos ao mano a mano. Tá na tela Gabriel Brazão versus Everson, Jordão. Marcão, vamos começar, hein? Gabriel Brazão, que nesse Campeonato Brasileiro são 17 jogos disputados, 22 gols sofridos e 4 partidas sem sofrer gols. O Everson, que em 2019 disputou 32 partidas com a camisa do Santos, sofreu 27 gols e passou outros 14 jogos sem sofrer gols. E aí, Marcão, o Brazão tá na frente? Ah, Jordão, eu gosto muito do Everson. Eu fui um dos poucos que defendi o Everson quando ele passou pelo Santos. A torcida não gostava do Everson porque, para muitos, né, foi uma injustiça ele ter ocupado a vaga do Vanderlei. Mas, na minha opinião, não. Eu gostava do Everson, já via o Everson um goleiro com boas características e um goleiro moderno. Tanto é que o Everson, depois que deixou o Santos, conseguiu seguir a sua carreira muito bem no Atlético Mineiro. Hoje é ídolo do Atlético, campeão de Libertadores e tudo mais. Chegou até a seleção brasileira. E o Vanderlei, que era tão admirado pelo torcedor do Santos, a carreira dele foi só para baixo. Isso mostra que o Sampaoli tinha razão. Jordão, muito difícil essa, muito difícil. Mas o momento do Gabriel Brazão é um grande momento. E a projeção do Gabriel Brazão é espetacular. O Everson, ele tem melhor qualidade com a bola nos pés. Mas eu prefiro destacar o Brazão embaixo das traves e principalmente quando ele está cara a cara com o atacante, que o Brazão é muito bom nesse tipo de lance. Eu fico com o Gabriel Brazão. É muito difícil para mim, tá, Jordão? Eu acho que o Everson é excelente, mas eu fico com o Gabriel Brazão nessa. Marcão, eu já penso um pouquinho diferente de você, pra mim não é nem um pouco difícil, Marcão. Eu voto aqui no goleiro Gabriel Brazão. Eu confesso que eu nunca achei o Everson um baita goleiro no Santos, Marcão. Depois que ele saiu pro Atlético Mineiro, ele conseguiu se, assim, apresentar um futebol melhor, é um grande pegador de pênaltis, mas no Santos eu nunca senti muita confiança nele, Marcão. Então, considerando a fase do Brazão agora e o Everson de 2019, eu voto no Gabriel Brazão, que eu acho que é hoje o melhor jogador do Santos a quesito de desempenho, Marcão. Eu fico com o Gabriel Brazão. Vamos ter que subir a enquete, hein? Vamos ter que subir a enquete. Então vamos lá. Everson 2019 ou Brazão. Você também era aquele torcedor que não gostava do Everson, né, Jordão? Peguei, né? Você também era aquele torcedor que ficou bravinho porque o Sampaoli mandou embora o queridinho Vanderlei, é isso, Jordão? Vanderlei, viu, Marcão? Um brabo. Ah, vocês estão de sacanagem. Não, Marcão, eu concordei com essa decisão dele, só que o Everson, eu não achava ele nada seguro, Marcão. Eu achava ele um baita do frangueiro, pra ser bem sincero. Ó, vai dar Brazão, né? Mas eu preciso aqui, claro, de forma democrática, como houve empate aqui entre eu e o Jordão, eu prefiro, claro, fazer com que o público desempate. Vai dar Brazão. Vai dar Brazão, com toda certeza, porque a torcida do Santos nunca gostou do Everson. A verdade é essa. E o Brazão atualmente é goleiro do Santos e o Everson é goleiro do Atlético Mineiro. Mas, ó, 91% o Brazão, 90% o Brazão, 10% Everson. 90% Brazão, 10% Everson. Deixa eu deixar aqui mais 10 segundinhos para a galera votar, para a galera opinar, para a galera participar desse quadro mano a mano do Varanda Futebol Debate. Tá aí, portanto, deu Brazão. Deu Brazão, 89-11%. Vamos ao segundo mano a mano, Jordão. Vamos ao Mike versus o Vitor Ferraz.
Vamos lá, Marcão. 1-0 para o Santos em 2025, agora na lateral direita. Do lado do Santos, o lateral direito Mike, que neste Brasileirão são 4 jogos disputados, uma média de 1,5 desarmes por jogo, e ele não tentou nenhum cruzamento ainda na competição. Do outro lado, em 2019, o meu véi, Victor Ferraz, Marcão, que disputou 25 partidas naquele Brasileirão, teve uma média de 1,9 desarmes por jogo e uma precisão de 27% nos cruzamentos. Boa essa, hein, Jordão? Boa essa, hein? Pra mim, o Victor Ferraz foi o último bom lateral direito do Santos nos últimos anos aí. Porque o Madison teve até alguns momentos interessantes, mas na média não foi legal. Para idem. Pra mim, o último bom lateral do Santos, mesmo com algumas deficiências e deixando a gente nervoso, porque ele errava demais o cruzamento e o último passe, foi o Victor Ferraz. Mas eu gostava do Victor. Um jogador ali que tinha muita inteligência, né, para fazer as jogadas pelo lado direito, triangulações. Ele se entendia muito bem com o Lucas Lima também pela direita. O Victor foi muito bom jogador. E o Mike, Jordão, chegou agora no Santos, né? Mas eu vou olhar um pouquinho da história do atleta aí, né? Eu fico com o Mike, Jordão. Eu acho que o Mike é mais jogador do que o Victor Ferraz. Mas eu quero fazer um destaque pro Victor, porque eu particularmente gostava, errava muito também, mas eu achava um bom lateral direito o Victor Ferraz, mas eu fico com o lateral direito o Mike. Eu acho que o Mike tem mais recursos do que o Victor. Concordo com você, Marcão. Nessa daqui eu também vou votar no Mike e fazer aqui uma confissão. O Victor Ferraz às vezes me dava calafrios, Marcão. Ele errava bastante alguns lances ali que assim, eu que não entendia muito de futebol na época, Marcão, me irritava com uma certa facilidade com o Victor Ferraz. Mas faço a justiça também, Marcão. Eu enxergo que hoje o Victor Ferraz ele foi o último grande lateral direito do Santos. Tinha assim os seus defeitos, mas tinha muitos acertos com a camisa do Santos, Marcão. Então, o meu máximo respeito ao Victor Ferraz também, que quando saiu do Santos não saiu pestejando, né, Marcão? Saiu de uma forma muito legal do Alvinegro Praiano, mas aqui eu voto no Mike, que eu acho que é um lateral mais equilibrado. Empatado, mano a mano, 2019 1, 2025 1. Vamos agora... Tá 2-0, Marcão. Opa, 2-0, né? É verdade, 2-0. Isso. 2-0, perdão. 2-0 2025, é verdade. Deu Brazão e deu Mike. 2-0. Perdão, Thiago. Perdão, 2-0 para 2025. Agora vamos ao setor de zagueiros. João Basso, Bigodinho e Lucas Veríssimo. Ih, mamãe! Isso daí é covardia, viu, Marcão? João Basso em 2025, 6 partidas na atual edição do Brasileirão, 79% de aproveitamento na bola aérea e 2 jogos sem sofrer gols. Do outro lado, Lucas Veríssimo, zagueiro revelado na Vila Belmiro, 33 partidas naquele Brasileirão, 68% de aproveitamento na bola aérea e passou 11 jogos sem sofrer gols. Inho, Marcão, ou não dá? Ah, meu caro Thiago Jordão, aqui eu vou falar uma coisa pra você, Jordão. Aqui eu vou falar uma coisa pra você. O Lucas Veríssimo saiu do Santos de uma forma muito ruim, né? Quem não se lembra, o Victor Veríssimo, ali em decisão de Libertadores, o Santos estava nas quartas de final de Libertadores. O Lucas Veríssimo colocou a faca no pescoço da diretoria do Santos, praticamente obrigando a diretoria do Santos a vendê-lo, né? Senão ele não jogaria as partidas decisivas de Libertadores. Mas não dá, né? O Lucas Veríssimo, mesmo tendo feito tudo isso, foi um zagueiro muito melhor, é um zagueiro muito melhor comparado a João Basso. Portanto, com muita sobra, Lucas Veríssimo. Marcão, muita sobra mesmo. Acho que o Lucas Veríssimo, deixando de lado, né, Marcão, as questões que ele fez com o Santos Futebol Clube, que no meu ponto de vista é muito feio fazer isso, principalmente com uma instituição que o revelou pro futebol. Como zagueiro, Marcão, pra mim, ele ainda segue sendo um baita zagueiro, né? Só que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. O Basso, no meu ponto de vista, tá muito abaixo do Veríssimo. Ponto para o time de 2019, Marcão, 2-1. 2019 em desvantagem, mas marca o primeiro ponto com Lucas Veríssimo. Vamos a mais um. Zagueiro do lado esquerdo, Luan Pérez versus Gustavo Henrique. Essa é boa também, Marcão. Luan Pérez, que nesse Brasileirão são 10 jogos disputados, 67% de aproveitamento na bola aérea e 3 partidas sem sofrer gols. Do lado de 2019, Gustavo Henrique, também menino da Vila, 32 partidas disputadas naquele Brasileirão, 67% de aproveitamento na bola aérea e 14 jogos sem sofrer gols. O Luan tava em 2019 também, né? Tava, só que ele era banco.
Luan Pérez versus Gustavo Henrique. Cara, eu nunca fui fã do Gustavo Henrique, você acredita, Jordão? Nunca fui fã do Gustavo Henrique, cara. Sempre achei um zagueiro meio lento. Às vezes meio atrapalhado. O Luan Pérez fez um 2019, 20, 21 excelentes, né? Depois ele foi ali pro futebol francês, foi bem. Olha, Jordão, difícil essa, hein? Difícil essa. Porque o Luan agora não tá bem. Aliás, não é que não tá bem, ele não é o mesmo de anos atrás. Mas eu fico com o Luan Pérez. Pra mim, Luan Pérez mais zagueiro do que o Gustavo Henrique. Marcão, nessa daqui eu vou votar no Gustavo Henrique. Eu acho que, usando o mesmo critério que eu utilizei pro Gabriel Brazão, Marcão, eu acho que o Gustavo Henrique de 2019 é melhor do que o Luan Pérez de 2025, Marcão. Então, por isso, eu voto no Gustavo Henrique, mas concordo com você. Eu acho que o Gustavo Henrique era um jogador muito lento e que ele se atrapalhava em alguns lances, Marcão. Faça aqui a memória. Quando o Santos foi jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, Cruzeiro na zona do rebaixamento, estreia do Rogério Ceni, o Gustavo Henrique me consegue ser expulso, Marcão, com 7 minutos de jogo. Mas, considerando ele de 2019 versus Luan de 25, eu voto no Gustavo Henrique. Empatado e o público vai decidir. Alô, chat! O chat vai decidir aí. Luan Pérez ou Gustavo Henrique. Acho que vai dar Luan, porque o Luan está no Santos atualmente, então não tem jeito. O coração do torcedor, normalmente, ele pende pro lado que o jogador está jogando. O Gustavo Henrique está no Corinthians, maior rival do Santos. E o Luan Pérez está no Santos, olha lá. 68-32. 68-32. Luan Pérez é o voto do público, participando aqui do Varanda Futebol Debate. 3-1, Jordão. 3-1, Marcão. Vem se aplicando uma goleada aí, hein? Vem surgindo uma... Alô, Sampaoli, vem, Sampaoli. Estamos aqui evidenciando, Sampaoli, que você terá menos trabalho do que teve em 2019. Isso aqui, Sampaoli, é pra você pegar e analisar e falar, olha, o meu cenário é mais favorável do que eu tinha há 6 anos atrás. Eu vou, me dá caneta que eu vou assinar. Alô, Carecone! Vem pra Baixada, Carecone. Vem pra Baixada. Mais um Souza versus Jorge, Jordão. Esse aí também é bom, hein, Marcão? Do lado de 2025, Souza, que neste Brasileirão são 8 partidas, uma média de 2,2 desarmes por jogo e uma precisão de 19% nos cruzamentos. Do outro lado, Jorge, que disputou 29 partidas naquela edição, foram uma média de 2 desarmes por partida e uma precisão de 23% nos cruzamentos. Ah, essa é boa, hein, Jordão? Essa é boa. Cara, essa é muito difícil, viu? Porque são 2 jogadores ofensivos, né? O Jorge muito técnico, o Souza também com muita qualidade. Souza mais rápido, o Jorge um pouco mais clássico, podemos dizer. Olha, difícil essa, viu, Jordão? Muito difícil, muito difícil. É porque quando a gente olha o Jorge hoje, a gente lembra do Jorge que jogou no Santos recentemente, né? Mas aquele Jorge de 2019 era muito bom. Era muito bom. Né? E se esperava muito dele. Entendeu? E o Souza se espera muito dele também. É difícil essa, viu, Jordão? Muito difícil essa. Muito difícil. Muito difícil. Eu vou de Souza. Marcão, essa aqui eu vou de Jorge. Eu acho, eu gosto boa. mais... Mas é difícil, mais é difícil. Faz sentido, é difícil. Qualquer um dos 2 que for escolhido aí faz sentido. Muito. Eu gosto mais do Souza, Marcão, só que eu vou usar o mesmo critério que eu venho utilizado para os meus últimos votos. O Jorge, naquela fase, Marcão, conseguiu chegar na seleção brasileira. Ele estava esquecido no Mônaco lá da França, não teve tanta projeção depois que saiu do Flamengo, e aí quando ele vem para o Santos, ele consegue voltar à seleção. Por isso, esse é o meu critério de desempate, Marcão, mas essa aí é difícil demais. Vamos lá, tá rolando a enquete pra galera no chat do Varanda Futebol Debate. Jorge 2019 ou Souza 2025? Vamos lá, hein? Essa é boa, hein? Jorge 2019 ou Souza 2025? Você vota aqui no Varanda Futebol Debate. Tem um falando que eu tô maluco que eu escolhi o Souza. Eu gosto do Souza, hein? Eu gosto do Souza e gostava do Jorge. Eu gosto dos 2. É que aquilo que eu falo, o Jorge, você tem que olhar o retrato de 2019. Se você
estender a análise, você vai chegar à conclusão que o Jorge não foi bem depois na sequência da sua carreira, né? Muitas contusões. E o Souza é um garoto, tem apenas 19 anos de idade. Mas eu gosto dos dois, mas eu fico com o Souza. Ó, Jorge, 61-39. Vamos fechar a enquete, Jordão. 60-40 deu Jorge. 60-40 deu Jorge. 3-2, é isso, Jordão? 3-2, Marcão. O time de 2019 faz mais um pontinho e tá encostando no placar. Jorge, portanto, na lateral esquerda. Vamos ao meio-campo. Ih, mamãe, Zé Rafael ou MM Alisson? Vamos lá, Marcão. Zé Rafael, do lado do Santos Futebol Clube de 25, 9 partidas nesse Brasileirão, nenhuma assistência, uma média de 2,9 desarmes. Do lado de 2019, o MM Alisson, 23 partidas naquela edição, deu uma assistência e teve uma média de 2,8 desarmes. São características totalmente diferentes, né, Jordão? E assim, aqui eu vou votar naquilo que eu ainda espero do Zé Rafael. Aqui eu vou votar naquilo que eu ainda espero do Zé Rafael, porque o Zé Rafael não jogou nada no Santos ainda. Então, naturalmente, eu teria que escolher o Alisson, mas não vou fazer isso com o Zé Rafael. Com todo respeito ao Alisson, que é um cara que também sempre honrou a camisa do Santos, né? E tem muita identidade com o clube, mas não dá pra comparar o Zé Rafael com o Alisson em nenhum quesito. Somente na garra o Alisson é superior ao Zé Rafael. Então, Jordão, como eu acredito que o Zé Rafael ainda vai jogar bem no Santos, eu voto no Zé Rafael contra o Alisson. O Alisson sempre muito limitado. Teve a sua importância em alguns momentos, mas não dá pro Alisson nessa não. Pra mim, Zé Rafael com toda certeza. Pra mim também, Zé Rafael, Marcão. E uma coisa que os números também mostram é que o Alisson ele só foi conseguir ganhar a vaga, Marcão, de titular, mais pro fim do campeonato. Porque quem jogava na posição dele era o Evandro, né? Fazendo um trio com o Diego Pituca e também o Carlos Sanches, Marcão. Mas vou contar aqui uma história rapidinha, Marcão. Em 2018, meu pai falou, pô, vou te dar a camisa do Santos. Aí eu fui lá, Marcão, e por causa do discurso do Alisson, lá em 2013, na Copinha, que ele fala que tem que dar a vida e tudo mais, eu fui e coloquei o nome e o número dele, viu, Marcão? Ô, louco, hein? Não, mas o Alisson é um cara que tinha respeito do torcedor, né? O Alisson tinha o respeito do torcedor. Sofreu com muitas lesões também, né, Jordão? A verdade é essa. O Alisson nunca foi um jogador diferente tecnicamente, mas foi muito prejudicado o Alisson pelas lesões que teve, lesões complicadíssimas de joelho. Isso realmente atrapalhou a sequência do Alisson, não só no Santos, como também a carreira dele. Bom, como ficamos aí, meu caro Jordão? 5-3, é isso? Tá, 4-2, Marcão. 4-2. 4-2 para 2025, comparado a 2019. Vamos a mais um mano a mano. Gabriel Bontempo versus Diego Pituca. Essa é ótima, hein? Essa é excelente, hein, Marcão? Gabriel Bontempo, menino da Vila, 15 partidas nesse Brasileirão, uma assistência e média de 2,3 desarmes por jogo. Lá do outro lado, Diego Pituca, que naquele Brasileirão disputou 35 partidas, distribuiu uma assistência e teve uma média de 1,6 desarme por jogo. Tá aí. Pô, essa é muito boa, cara. Essa é muito boa. O Pituca vivia um grande momento em 2019... né? E o Bontempo vive um grande momento em 2025. Muito difícil essa. Muito difícil essa. Mas eu não gosto de pipocar, não, Jordão. Eu não gosto de pipocar, não. Momento versus momento. Eu fico com Diego Pituca de 2019. Por mais que eu veja uma projeção muito grande para o Gabriel Bontempo, eu ainda fico com Pituca de 2019 versus o atual Gabriel Bontempo. Bontempo vai crescer muito, mas ainda fico com o Pituca de 2019. Voto no Pituca de 2019 também, Marcão, porque aquele prime do Pituca era absurdo, Marcão. Um jogador que só perdeu 3 partidas daquele Brasileirão por causa de cartão, Marcão. Assim, o Pituca jogava os 90 minutos, se tivesse mais 100 ele jogava também. Então, eu voto também no Diego Pituca. Pra mim, aquele foi o grande auge da carreira, inclusive melhor do que 2020, Marcão. Jogava muito o Pituca naquele ano e foi um dos caras ali que eram ele era o Coringa, né? Ele era o Coringa, o Pituca do treinador Sampaoli, era utilizado em vários setores, em várias posições, chegou inclusive a jogar como meia com o Sampaoli, de lateral, de volante, jogava em várias posições. O Gabriel Bontempo também vive um grande momento, mas eu fico ainda com o Pituca, por mais que eu veja
um potencial tremendo no Gabriel Bontempo, mas para mim, pituca de 2019 nessa. Vamos a mais um. Aí não dá pro Pato, hein? Neymar Júnior versus Pato Sanches. Essa daí vai ser crueldade com o Pato Sanches, Marcão. Neymar Júnior, que em 2025 tem 9 jogos no Brasileirão, 3 gols e nenhuma assistência. Do outro lado, Carlos Sanches, que disputou 34 partidas naquele Brasileirão, marcou 12 gols, foi o segundo artilheiro do time naquela ocasião e deu 9 assistências, Marcão. Jordão, aqui não dá pro... Aliás, o Carlos Sanches teve como melhor temporada justamente essa, né? Nas mãos de Jorge Sampaoli, com a camisa do Santos. Mas não dá pro Carlos Sanches nessa, eu fico claramente com Neymar Júnior, por mais que o Carlos Sanches foi um grande jogador. O Sanches é o maior artilheiro da história do Santos estrangeiro, Jordão, ou perdeu essa posição? Entre os estrangeiros, segue sendo ele, Marcão. Sabe quem quer passar ele? Supostamente, o Soteldo, mas aí... não, aí ficou Soteldo... fácil. Então é o Sanches, né? O maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Depois é o Copete, se não me falha a memória. É exatamente depois essa sequência, Marcão. Depois é o Copete. Então, assim, Sanches fez um bom papel no Santos, né? Até o momento que ele renova o contrato. Depois que ele renovou o contrato, não deu nada certo mais pro Carlos Sanches. Mas eu fico com o Neymar, indiscutivelmente, viu, Jordão? Você votou já, né? Ainda não, Marcão. Então mas... vai lá. Putz, Marcão, é que, tá escrito o nome do Neymar ali, é difícil falar, mas eu acho que... Vou falar que pode ser um absurdo, viu, Marcão? Mas a temporada do Carlos Sanches, comparando Carlos Sanches 19 e Neymar 25, se você tira o nome do Neymar dali, eu voto no Carlos Sanches, Marcão. Mas aí fica difícil, né, votar no Carlos Sanches tendo essa disputa contra o Neymar, Marcão. Então, portanto, eu sigo aqui no voto do Neymar, mas faço a ressalva. O Carlos Sanches, naquele ano, comeu a bola, Marcão. Participou de 21 gols, absurdo. Não, jogou muita bola. Foi um grande ano do Carlos Sanches, mas é uma disputa indigesta. Quando você tem o Neymar, não dá, né? Não dá pra colocar o Carlos Sanches na frente do Neymar Júnior em nenhum critério. Esse é o fato, né? Não tem como. Vamos a mais uma análise. Agora essa é boa, hein? Benjamin, essa é polêmica, hein? Benjamin Roleiser ou Marinho Podpah? Vamos lá, Marcão. Benjamin Roleiser, que nesse Brasileirão tem 16 jogos, 1 gol e 1 assistência. Do outro lado, Marinho ou Marito ou Marinho Podpah, Marcão, 29 jogos, 8 assistências, 8 gols e 4 assistências. Mas aqui não dá pro nosso Benjamin Roleiser, não dá, Benjamin. E vou falar uma coisa pra você, hein? Um dos jogadores que eu tive mais bronca no Santos foi o tal do Marinho Podpah. Mas ele jogou muita bola em 2019. Ele foi um jogador importantíssimo para o Santos. O nosso mini míssel aleatório, o Marinho Podpah. Tava vivendo um grande momento naquela temporada. E o Roleiser ainda não conseguiu, né? Ser o Roleiser que se espera. Por mais que a blogueirada pire, a blogueirada fica brava comigo, mas o Roleiser ainda tá devendo futebol. Então, momento contra momento, Jordão, eu fico com o Marinho Podpah nessa. Não deu pro Roleiser. Acho que o Roleiser tem muito potencial, tem muita qualidade, mas nessa aqui, Marinho neles. Marinho neles, Marcão. Tô com você nessa. O que o Marinho jogou de bola naquele ano de 2019, Marcão, foi assim, um absurdo. E o que mais me alegrou, Marcão, foi que a gente se livrou do David Braz e trouxe o Marinho que comeu a bola naquele ano de 2019. Portanto, mais um pontinho pro time de 2019, Marcão. Temos 5 para o time de 2025 no placar e 4 para a equipe de 2019. Equilibrado, hein? Olha aí 2019 colando, hein? Olha aí, hein? Para aqueles que imaginavam que 2025 venceria com tranquilidade, não. Surpresa. 2019 pode agora empatar 5-4, Jordão? 5-4, Marcão. Agora eu quero ver. O chat vai à loucura. Ih, mamãe! O Soteldo vem aí, o bicho vai pegar. O Soteldo vem aí e o bicho vai pegar. Agora eu quero ver. Álvaro Barreal versus ele. O gênio. O mágico. O baixinho goleador. Ele que não gosta da noite. Ele que nunca chegou embriagado no CT Pelé. El Pipoqueiro. Soteldo versus Álvaro Barreal.
Vamos lá, Marcão. Álvaro Barreal, duelo de hermanos, Álvaro Barreal e Soteldo. Começando com Barreal, 14 jogos nesse brasileiro, 5 gols e nenhuma assistência. E do outro lado, Marcão, escolhi essa foto aqui de propósito, porque o Soteldo tava novinho naquela época, não tinha tatuagem no pescoço, fez 32 jogos naquele brasileirão, 9 gols e 5 assistências. Jordones, pode gravar esse momento aí. Pode gravar esse momento, pode gravar. Barreal vive um grande momento. 5 gols com a camisa do Santos. Mas Soteldo fez um ótimo 2019. Pra mim, Soteldo. Soteldo fez um grande ano de 2019. Aquela partida contra o Corinthians, por exemplo, no Campeonato Paulista. Quem não se lembra, o jogo que ele fez, espetacular. Espetacular. E o Soteldo fez um ótimo campeonato brasileiro. Portanto, com dor no coração, Jordão, Soteldo nessa. Eu só entendi, Marcão. Você tá querendo dizer aqui pra mim que o Soteldo foi um dos melhores do Santos? É isso mesmo? Fiquei louco aqui. É Marcão. verdade, é verdade. O Soteldo fez um ótimo ano de 2019. Não posso negar isso. Assim como o Marinho fez um ótimo ano de 2019. Eu não gosto do Marinho, mas o Marinho fez um ótimo ano de 2019. E o Soteldo também fez um ano muito bom em 2019. Tanto que, se você pegar a primeira passagem dele, foi a passagem que ele marcou gols. Porque depois ele só enganou. O Soteldo, quando vem do futebol chileno pro Santos, acho que ele veio do Huachipato, né? Isso aí. Quando ele vem do Huachipato, ele chega e realmente fez um grande ano, ótimos momentos. Portanto, Soteldo, pra mim, momento a momento, Soteldo, nesse momento, leva versus o Barreal. Pra mim também, Marcão, com muita dor no coração aqui, eu vou votar no Soteldo, que naquela época que o Açu Marcão era Soteldete aclamado, tanto que quando o venezuelano voltou pro Santos, eu achei que ele ia jogar muita bola, Marcão, mas ele acabou me enganando. Só que eu tenho que ser justo, né? Em 2019 o Soteldo comeu a bola, fazia gols, Marcão dava assistências. Eu lembro daquele gol dele contra o Goiás, que ele pega de primeira, baita de um golaço. Então, voto aqui no Soteldo também e chegamos no empate, hein? 5-5. 5-5 2019 é bom. 5-5 na análise do mano a mano 2019 versus 2025. Temos um empate aí. Vamos ao desempate. Centroavantes. Tiquinho Soares versus Eduardo Sacha. Duelo de camisas 9, Marcão. Primeiro começando com 2025, Tiquinho Soares, que neste ano tem 13 partidas, 1 gol e 3 assistências. E em 2019 nós tínhamos o do Eduardo Sacha, que disputou 37 das 38 rodadas, marcou 14 gols, foi o artilheiro do time e distribuiu 3 assistências. Com sobra Eduardo Sacha, né, Jordão? Acho que aqui não tem... Não, o Sacha saiu muito mal do Santos também, saiu pela porta dos fundos... Mas aqui não tem comparação. O Tiquinho não jogou nada no Santos ainda. A verdade é essa. E o Sacha foi um jogador que fez gols, um jogador que se movimentava muito, jogador muito inteligente taticamente. Tanto é que depois que sai do Santos continua fazendo muitos gols. Então, com muita sobra aqui, Eduardo Sacha sobre Tiquinho Soares, Jordão. Sem dúvidas, Marcão. Eu escolheria o Eduardo Sacha no embate 2025, 2025, 2023 e 2025, Marcão, porque eu sempre gostei muito do Eduardo Sacha. Fiquei chateado com a saída dele do Santos, mas também consigo compreender, né, Marcão? Questões trabalhistas, enfim, não tem como julgar quando mexe no bolso dos outros, mas voto aqui no Eduardo Sacha e o time de 2019 abre vantagem 6-5. Agora vamos ao treinador, vamos ao professor. Agora eu quero ver, hein? Kleber Xavier, o Klebinho, versus ele, Despacito Sampaoli. Marcão, Kleber Xavier, o Klebinho, que nesse Brasileirão com o Santos são 11 partidas, 41% de aproveitamento. Do outro lado, o Despacito, o Carecone, Jorge Sampaoli, 38 jogos, 64% de aproveitamento. Não dá, né, pro Klebinho, né? Aqui é um baile do Jorge Sampaoli. Volta, Sampaoli. Sampaoli neles com sobra, Jordão. Com sobras, Marcão. Aqui, o Kleber Xavier, a única coisa mais elegante que ele vai ter é o óculos, Marcão. Porque de resto é Sampaoli disparado. Disparado. Portanto, Jordão, como ficou o nosso mano a mano
2019 versus 2025. 7-5 para o time de 2019, Marcão. Eu anotei aqui como é que ficaria a escalação. Ficaria da seguinte forma com base no nosso mano a mano. Brasão 2025, Mike 2025, Veríssimo 2019, Luan Pérez 2025 e fechando a zaga o Jorge 2019. No meio de campo nós teríamos Zé Rafael 2025, Pituca 2019 e Neymar 2025. Para o ataque nós teríamos Marinho 19, Soteldo 19, Sacha 19 e o Sampaoli no comando técnico. Então, fica aí, Jordão, evidenciado que o elenco atual do Santos Futebol Clube, o time atual do Santos Futebol Clube, não é melhor do que o elenco que nós tínhamos em 2019. Tá claro aí, né, Jordão? Nós tínhamos ali, se falava muito que esse time atual era melhor do que o time de 2019, no mano a mano isso não se confirma, ou seja, o Sampaoli, caso venha, terá muito trabalho mesmo com Neymar, Roleiser e companhia limitada. Com certeza, Marcão. E eu coloco aí principalmente o embalo na defesa. Eu acho que o Sampaoli teria um baita de um trabalho com relação aos dois zagueiros e teria que ajustar o ataque, né, Marcão? Porque aquele time de 2019 era um time que tinha uma média de 2 gols por partida. Neste ano, Marcão, a gente sofre para marcar os gols. O Santos, por mais que tenha melhorado o seu aproveitamento no ataque no último jogo, marcou 3 gols, ainda assim é um time que tem muita falta de criatividade. Em 2019 a gente via transições entre os atacantes, tabelas, enfim, era um espetáculo lindo de se ver, Marcão. E com relação ao meio de campo, aí eu acho que ele vai tirar de letra, né, Marcão? Vai ter o Neymar ali, tem o Gabriel Bom Tempo que dá pra fazer ali um espelho com o que o Pituca fazia, e também o Zé Rafael, que é um jogador experiente e muito bom de bola.